a pessoa pode ter depressão e ansiedade junto? Pode. Pode, isso acontece demais. Uhum. E existe, inclusive, uma ligação genética entre as duas coisas, tá? Olha só. A gente sabe que tem genética para depressão e para ansiedade. Uma coisa aumenta a outra e a outra aumenta um. Uhum. E eu costumo dizer o seguinte, que os tratamentos, para funcionarem, eles só vão realmente ser efetivos se a gente conseguir tratar tudo. Uhum. Se você trata a ansiedade sem tratar a depressão, ou vice-versa, você deixa é como se você tivesse uma casa pegando fogo e você só apagasse o fogo em um dos cômodos. Uhum. O outro cômodo pegando fogo, daqui a pouco vai fazer o primeiro Alastrar, cômodo alastrar de novo. Uhum. Então você tem que pegar no tratamento, fazer tudo. Cercar mais uma vez aí, pegando o cérebro, né? Trata a depressão, trata a ansiedade, trata a insônia. Tem que tratar todos os sintomas, senão o tratamento realmente não vai para frente. Uhum. E tem que tomar cuidado, porque alguns tratamentos, às vezes, aumentam outros sintomas. Vamos supor, se você tem antidepressivos que que aumentam muito noradrenalina, dopamina, são antidepressivos muito excitantes. Tipo bupropiona. Tipo bupropiona. Tirou a palavra da minha boca, né? Exatamente. Se você entra com um antidepressivo desse, que muita gente tem feito isso para emagrecer, porque bupropiona emagrece, né? E a pessoa é ansiosa, o nível de ansiedade dela vai lá pro teto. Eu já vi casos assim, pessoa usou bupropiona para emagrecer e era ansiosa. Foi prescrito para emagrecer. Piorou a ansiedade. E piorou a ansiedade. Aí o que acontece? A pessoa tem um ataque de pânico. Que é um pico de ansiedade muito alto. E aí vai parar lá no psiquiatra. Eu vou morrer, eu acho que eu vou morrer do coração e tal. Aí vai pro cardiologista no pronto-socorro, o cardiologista fala, não, você não tem nada no coração. E, na verdade, foi porque usou bupropiona, que foi que levou a ter isso aí, né? Então, tratar a ansiedade, tratar a depressão, é necessário fazer as duas coisas, né? E é comum, às vezes, né, Roberto, a pessoa ter sintomas dolorosos, né, dor crônica, em associação ali com depressão, né? Nossa, Marcelo, tema importantíssimo. Dor crônica e depressão andam muito juntos, né? É até assim, um dos fatores até que às vezes me ajuda a selecionar um paciente para fazer estimulação magnética é ter dor crônica. Porque a gente sabe que o paciente que tem dor crônica responde melhor no tratamento com estimulação magnética para a depressão, sabe? A estimulação magnética ajuda na dor dele também, né? Agora, essa dor crônica geralmente é uma dor no corpo todo, né? É aquela dor estilo fibromialgia, né? A pessoa diz que o corpo todo dói e por o corpo todo dela doer, ela tem menos energia para fazer as coisas. Então, por isso que eu digo que primeiro a gente tem que dar para a pessoa condições dela ter energia para ela poder se movimentar. A gente tem que tirar, com o tratamento, a gente tem que tirar essa dor dela para efetivamente ela poder fazer alguma coisa. Porque senão ela não consegue. Se ela chegar no primeiro dia do tratamento e eu virar e falar assim, olha, para você ficar boa, você vai ter que fazer tantos polichinelos, né? Uma coisa assim e tal. A pessoa cheia de dor, ela não vai dar conta. Não vai fazer nenhum, né? Não vai fazer nenhum. E é de suma importância, né, que ela faça atividade física. Então, precisa prepará-la para ela conseguir fazer. Né? Justamente. Aí, o que eu costumo falar pra pessoa? Ó, vamos entrar com tratamento aí, vamos lá, vamos supor, entra com estimulação magnética, entra com medicação. E aí, em algumas semanas, geralmente 2, 3 semanas, a pessoa já vai ter um nível de energia suficiente para ela começar uma atividade física. E aí, qual atividade física que a pessoa começa, né? E aí tem dois tipos de pessoa. Tem gente que gosta de atividade física. Para quem gosta de atividade física, eu falo para a pessoa fazer a atividade física que ela gosta. E tem pessoas, gente, que não gostam de atividade física, né? Não tem jeito. Pois é. E aí, o que eu falo para essas pessoas? Você vai fazer atividade física que você menos desgoste. Ou seja, né? Que você ache menos pior, né? Que geralmente é fazer uma caminhada ou alguma coisa assim, né? Então, ou seja, ela vai fazer o que ela der conta, mas ela vai se movimentar de uma forma que vai trazer benefício para ela. E a importância da gente ter essa visão global do paciente, né? Que você está falando, né, Roberto? Às vezes, o médico vai lá e trata só a depressão. Mas aqui a gente está falando, tem que ver o sono, tem que avaliar a ansiedade, tem que avaliar a atividade física, tem que avaliar o intestino. É uma visão global que a gente tem que ter do paciente, né, Roberto? É por isso que as consultas não podem durar 5 minutos, né? A gente tem que ter essa visão global
para isso a gente tem que conhecer o paciente, né? Muitas vezes a gente tem que conhecer até a família do paciente. Quando vão os acompanhantes dos meus pacientes, eu chamo eles para a sala para me ajudar. A mãe sabe muita coisa sobre o paciente, o pai sabe muita coisa, o irmão. E aí a gente tem uma visão melhor. Porque muitas vezes a pessoa ela não se percebe como depressiva, por exemplo, né? Aí o acompanhante vira e fala assim, pois é, ele não tá depressivo, ele tá dizendo que não tá depressivo, mas ele parou de jogar videogame, né? Jogar videogame, agora pra nova geração aí, parar de jogar videogame pra mim é uma coisa que me chama atenção. Já é um sintoma, quase. É um sintoma. Se o cara parou de jogar videogame, ele não deve estar legal mesmo. Pode ser uma anedonia, né? Perda de prazer nas atividades. Exatamente, né? Perda de prazer nas atividades. Para os pacientes mais jovens, isso aí... Porque jogar videogame é uma atividade que não requer esforço físico, geralmente traz muito prazer. Então, se a pessoa parou de jogar videogame, tem alguma coisa errada com esse cara. Né? Tanto que quando a gente trata, geralmente a pessoa vira e fala pra mim, doutor, voltei, eu joguei. Só não pode também passar dos limites, né? Senão pode até transformar transtorno aí compulsivo relacionado ao uso de videogame. Ao uso de videogame, que tem muita gente, né? Pois é, Roberto. E a gente está falando um pouco sobre os hábitos de vida, né? Você acha que os hábitos de vida da atualidade têm relação com a incidência de depressão que está realmente, parece que está aumentando aí? Infelizmente, a depressão está aumentando. A gente vê isso dia a dia, as coisas caminhando, inclusive pegando populações que não pegavam tanto antes, né? A gente via depressão como uma doença muito mais feminina do que masculina, né? Em prevalência. Agora a gente está vendo muito mais homens nos consultórios, né? O que a gente nota assim, essa situação, acho que depois da pandemia especificamente, né? Essa situação social toda que ficou no pós-pandemia, as pessoas isoladas, tudo, isso acabou gerando uma espécie de pressão psíquica que fez aumentar realmente aí os quadros de depressão. A sociedade parece que ficou mais disfuncional, né? Isso a sociedade ficou disfuncional. Algumas pessoas teve dois grupos. Um grupo que ficou deprimido porque não conseguia mais interagir com as outras pessoas e sentiu falta disso e ficou deprimido. O outro grupo acostumou a ficar isolado durante a pandemia e agora não consegue se reinserir na sociedade. Olha. Até pouco tempo atrás tinha gente que ainda continuava isolada em casa, que eu atendia por teleatendimento. Que a pessoa não conseguia. A pessoa falou, doutor, eu não consigo mais voltar para o mundo. Eu só consigo ficar isolado. Então tem esse segundo grupo também que agora não consegue mais fazer as coisas de uma forma normal. Só consegue pedir as coisas pelo aplicativo, pelo iFood. Ela não consegue mais ir para o trabalho presencial. Ele só acostumou a fazer teletrabalho e a pessoa fica insegura. E aí ela fica deprimida porque os trabalhos, né, os órgãos estão chamando as pessoas para voltar para o trabalho presencial. E a pessoa fica desesperada porque ela não consegue mais ter uma atividade social normal no local de trabalho. Nossa. Abre um quadro depressivo. Interessante, porque esse outro quadro depressivo pelo isolamento, a gente tem contato, agora o contrário, né, da pessoa ter um quadro depressivo por socialização, para quem não é psiquiatra, realmente é novidade, né? É novidade, pois pra gente foi uma novidade. E assim, são muitos pacientes e as pessoas ficam desesperadas, falando, doutor, pelo amor de Deus, faz um jeito de eu continuar no teletrabalho, porque eu não vou dar conta de interagir com aquele tanto de pessoa ao mesmo tempo. Seria alguma coisa relacionada a uma fobia? Ou... O medo, né? Esses quadros, aí falando sobre depressão e ansiedade, esses quadros são quadros de pessoas que têm um quadro fóbico social. Um quadro de ansiedade, no caso, né? Elas têm medo de se expor, elas sentem vergonha, elas sentem que elas podem fazer alguma bobagem em público e serem criticadas. E o simples estar em um ambiente com muitas pessoas já começa a gerar uma insegurança para elas. E essa insegurança vai se tornando uma tristeza, uma perda de prazer, tudo. E aí abre um quadro depressivo normal, padrão mesmo. E a gente tem que tratar da mesma forma, né?
E até para as crianças, né, que estão em desenvolvimento, isso talvez, provavelmente teve um impacto grande, né, que elas não puderam se relacionar com as outras crianças durante 2 anos e talvez no futuro vai se manifestar com mais doenças psiquiátricas. Inclusive eu estava atendendo crianças, olha que coisa interessante, assim, jovenzinhos usando máscara. Uhum. Que não conseguiram sair da pandemia da máscara, mas não porque tinham medo de se infectar. O problema não era esse, medo de infecção. É que a pessoa não conseguia mais mostrar o rosto. Ela não queria expor as suas emoções, não queria demonstrar, ou não sabia como, né, demonstrar. Ela ficou com medo de mostrar as emoções. Uhum. Então a máscara realmente virou aí uma forma de esconder, de se esconder. Virou uma barreira, né? Uhum. E foram muitos casos de adolescentes que eu atendi com essa máscara e só tratando esses sintomas depressivos e ansiosos que a pessoa efetivamente conseguiu deixar a máscara por esse motivo emocional mesmo, né? Interessante, né? E, Roberto, essa é uma pergunta que a gente não sabe se é uma causa ou uma consequência, é aquela história do ovo ou da galinha, né? A gente sabe que a depressão muitas vezes está associada a uma sensação, né, de que o corpo não tá bom, de que não tá bonito, e aí a pessoa tá depressiva e não se acha bonita, ou ela não se acha bonita e fica depressiva. Tem alguma coisa relacionada com o esquema corporal, autoimagem. A autoimagem da pessoa e a depressão? Tem muito a ver, e assim, a gente nota pessoas assim principalmente pessoas que vão ganhando muito peso, vão tendo problemas com isso, com problemas com autoestima, né? Uhum. Isso é, assim, muito frequente, a gente vê pessoas, e tanto que dos grandes problemas dos tratamentos na psiquiatria era o ganho de peso, né? Medicações que faziam a pessoa ganhar peso. Aí o que a gente fazia? A gente melhorava a pessoa por um lado, porque ela ficava menos depressiva, mas por outro lado ela começava a ficar mais depressiva porque ela começava a ganhar peso. Aí, hoje em dia, com os novos tratamentos, a gente consegue fazer com que a pessoa fique não depressiva e não ganhe peso. Então tem uma ligação direta, geralmente aí com excesso de peso, principalmente... Uma síndrome metabólica, né? Síndrome metabólica. Muitas vezes, a gente tem que agir, encaminhar, por exemplo, para o endocrinologista para ajudar nessa questão do peso, tudo. Além dos cuidados de não fazer a pessoa engordar devido ao tratamento psiquiátrico, né? Eu costumo dizer que eu faço psiquiatria estética, gente. Tá? Porque é o seguinte, porque eu tomo todos os cuidados possíveis e uso todas as tecnologias disponíveis para os meus pacientes não ganharem peso. Porque tudo que a gente constrói pode ser destruído por um ganho de peso aí, principalmente nas pacientes, nas mulheres, né? Realmente as mulheres são muito vulneráveis a isso e é uma coisa que, assim, você pode fazer o melhor tratamento do mundo. Se isso não estiver bem, desaba tudo e perde aí todo o trabalho que foi feito. Muito interessante. E, Roberto, deixa eu perguntar, qual é a importância da psicoterapia para a depressão? Pronto. Psicoterapia é um tema muito, muito interessante, muito importante. A gente trabalha em conjunto com os psicólogos, nós psiquiatras, ou pelo menos eu, né? Trabalho direto, uma relação muito próxima. Agora, é o seguinte, a psicoterapia, ela precisa de ter uma finalidade, um tema. Muita gente fala assim, todo mundo tem depressão, tem que fazer psicoterapia. A psicoterapia, ela tem que ter uma função. Então, por exemplo, se existe um conflito, existe uma necessidade para psicoterapia. Então, por exemplo, a pessoa está assim, eu estou mal porque eu não gosto do meu emprego. Eu acho meu emprego difícil, meu chefe é chato, é complicado e tal. Essa pessoa a gente indica para terapia. Ou, eu não sei se esse relacionamento que eu tô é a melhor coisa, porque o meu namorado já tá me enrolando há 12 anos e a gente não sabe se vai casar ou se não vai casar. Essa pessoa, ela tem que ir para psicoterapia. Agora, chegam algumas pessoas que você pergunta para a pessoa e ela não vai dizer nada. Ela fala assim, então tá tudo bem, meu emprego tá legal, a minha família tá bem, tudo. Eu simplesmente não me sinto bem. Nada tem graça para mim, as coisas não fazem sentido. Essa pessoa, se ela for para psicoterapia, ela não vai ter assunto com o psicoterapeuta.
E aí o psicoterapeuta vai me mandar de volta. Vai falar assim, olha, agora não tem motivo. Então, grande parte dos casos, a maioria dos casos, a gente vai ter uma indicação para psicoterapia, vai ter um conflito, né? Que a pessoa vai trabalhar na psicoterapia, um conflito interno ou externo, né? Mas existem casos em que a gente não vai ter demanda, né? Ou às vezes essa demanda vai surgir mais para frente, quando a pessoa começa a organizar mais a vida, aí surge lá alguma questão do tipo, puxa, será que é melhor aquela colega de trabalho que me chamava atenção e eu não tinha coragem de chegar perto dela, e agora que eu não tô mais deprimido, eu tenho coragem, né? Será que eu chego e converso com ela e tal? Aí a gente manda para psicoterapia para a pessoa trabalhar esse tema. Legal. Legal. E, Roberto, além da cetamina, existem pesquisas com outras medicações inusitadas, né, vamos dizer assim, com psiquiatria, né? Surgiu não tão recentemente, mas algumas pesquisas de LSD em alguns quadros psicóticos, se eu não me engano. Agora é o seguinte, a questão é a psilocibina. Né? O cogumelo alucinógeno, qual teria o papel que teria e tal. O lugar onde isso está mais desenvolvido, a pesquisa nesse aspecto, é na Austrália. O pessoal na Austrália está liderando isso. Mas esse uso seria um uso muito específico. Seria o que está sendo proposto. Seria você usar a psilocibina, né, em uma entrevista guiada por um psicólogo. Então seria uma forma da pessoa poder fazer um evento catártico, liberar emoções que ela não consegue, ali, né? no subconsciente, exatamente, guiado por um psicólogo, né, para ficar melhor. Ou seja, não seria pegar o cogumelo alucinógeno e sair usando o cogumelo alucinógeno. Por conta própria, não. E é algo que ainda está em estudo, né? Exatamente. E é algo que ainda está em estudo mesmo. Tá lá na prancheta mesmo, né? Ainda está longe de ser algo que vá ser comercializado ou esteja perto de ser sintetizado. Então, ainda está no plano das pesquisas. Né? E alguma coisa que tem chegado muito, né, nos nossos consultórios de neurologia, uma dúvida, né, a respeito dos pacientes e dos próprios acompanhantes, a respeito dos extratos de cannabis, né, do canabidiol. Na psiquiatria você tem tido essa experiência também? Então, pronto, vamos lá. Tema importantíssimo pra gente. É o seguinte, esse é um tema que também chega muitos pacientes para a gente também utilizando cannabis ou derivado de cannabis, né? Mas o que aconteceu? A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela fez um posicionamento oficial. Eles reuniram os estudos disponíveis, meta-análise, tudo para chegar à seguinte conclusão. Do ponto de vista da psiquiatria, então deixando bem claro que do ponto de vista psíquico, tá? Cannabis e derivado de cannabis melhoram a situação, pioram a situação ou não mudam a situação. E o posicionamento oficial da Associação Brasileira de Psiquiatria é um documento, tá no site da Associação Brasileira, ou esses compostos não mudam o quadro, ou esses compostos pioram o quadro, tá certo? Pioram o quadro como? Piorando depressão, gerando transtorno bipolar ou esquizofrenia, tá? Principalmente em pacientes homens jovens. Realmente aumenta muito o risco de esquizofrenia nesses pacientes. Então, para nós na psiquiatria, o posicionamento oficial da Associação Brasileira de Psiquiatria nós não temos um lugar para esses produtos de uma forma oficial, né? Outras especialidades vão ter outros posicionamentos. Mas para nós, por exemplo, já aconteceu de eu ter 3 casos de paciente com alucinação auditiva após o uso de derivado de cannabis e eu ter que tirar correndo e entrar com antipsicótico por conta disso. Então, realmente, a gente já viu aí mesmo isso acontecer na prática. Interessante. E o quadro depressivo por si só pode gerar alucinações, pode gerar sensação de perseguição? O quadro depressivo por si só, existe um tipo de depressão que é o episódio depressivo grave com transtorno, com sintomas psicóticos. Existe, que é o F33.3 lá, né? Esse quadro, a pessoa, ela
pode ter delírios e alucinações. Geralmente são alucinações e delírios bem estranhos. Tipo delírio de que ela não tem os órgãos, de que ela tá morta. A pessoa, ela fala assim, não, você pergunta pra ela, como é que você tá? Ela fala, não, eu tô morto. Eu não tenho mais estômago, eu não tenho mais coração. Aí você dá comida pra pessoa, ela não se alimenta, ela fala, não, eu não alimento porque não tem mais nada aqui dentro, né? Então ela pode ter delírio, pode ter alucinação. E né? pode até achar que é uma esquizofrenia, né? Pode confundir o diagnóstico. Pode confundir com esquizofrenia o diagnóstico, né? Mas pode ser uma pura depressão. Como é que a gente diferencia as coisas? A gente entra com um tratamento antidepressivo e a pessoa responde, aí ela volta a sentir que tem os órgãos, né? E no caso da esquizofrenia vai ter outros, aí principalmente vai ter sintomas de paranoia muito fortes, né? No caso da depressão, geralmente a pessoa não tem paranoia. Ela geralmente ela tem essa questão de ela não existir e os órgãos não existirem. E no tratamento com antidepressivos, às vezes a gente fica com um pouco de receio por conta daquela virada maníaca, né? Alguns pacientes que nunca tiveram episódios maníacos, às vezes tomam antidepressivo e pode fazer isso, né? Explica um pouco, pessoal. É o seguinte, gente. Porque as pessoas que têm depressão, elas podem ter depressão pura, né? Ter 4 episódios depressivos, ou elas podem ser pessoas bipolares tendo um episódio depressivo. Muitas vezes, a pessoa nunca teve um quadro de euforia. Então, essa pessoa só tem episódios depressivos. Ela é bipolar, mas a gente não tem como saber que aquela pessoa é bipolar, porque ela só apresentou até o momento os quadros depressivos. Então, você entra com um antidepressivo para essa pessoa, e essa pessoa pode começar a se sentir bem. Depois ela começa a se sentir bem demais. Depois ela começa a fazer coisas assim, como, doutor, a minha vida mudou. Tudo está ótimo. Eu vou abrir 5 empresas. A fome na África vai ser resolvida com os meus planos, né? Eu vou sair essa noite com 4 pessoas diferentes, né? E eu comprei 2 apartamentos, doutor, e um carro novo, né? Esse paciente claramente está tendo aí o que a gente chama de virada maníaca, né? É a pessoa que ela é bipolar, ou seja, ela pode ter quadros eufóricos e depressivos, e que com a entrada do antidepressivo, que fez ela melhorar do quadro depressivo, ela acabou indo para o outro polo, que é o polo eufórico. Não tem como saber de antemão se uma pessoa é bipolar ou não. É impossível saber isso. É importante ter um acompanhamento bem de perto quando vai iniciar a medicação, né? Exatamente. Por isso que quando eu entro com tratamento antidepressivo, eu sempre falo, é para você se sentir bem. Mas se você começa a se sentir bem demais, é para você me falar também. Porque aí você sabe que você é bipolar, é hora da gente mudar seu tratamento. Aí, porque senão, as pessoas até falam assim, mas alegria em excesso não é problema. É problema sim, né? A pessoa eufórica, eu vou contar um caso para vocês terem ideia. Teve um paciente meu, ele, nessa euforia, ele comprou uma Ferrari usada, mas é uma Ferrari, né? No episódio. Ele comprou 2 apartamentos financiados, isso tudo num espaço de menos de 2 semanas. Ele ainda comprou móveis para os apartamentos, ele mobiliou os apartamentos que ele comprou, tá? Gente, isso é uma destruição na vida de uma pessoa em poucas semanas. Sim. E ele se sentindo a melhor pessoa, a mais rica, é como se o dinheiro dele nunca fosse acabar. Então, para vocês verem como um episódio maníaco, né? Que é essa euforia. Pode ser devastador. Pode ser devastador. Porque depois da euforia, gente, vem a depressão. E vem uma depressão forte. Porque a gente teve que fazer um monte de relatório para devolver a Ferrari, devolver os apartamentos, devolver o que comprou. O risco dele ter pegado doenças sexualmente transmissíveis, tudo isso foi bem complicado. Por isso, pessoal, sempre procurem ajuda. Se vocês estiverem vendo que a situação tá ruim, você tem que procurar ajuda, é muito importante. Às vezes você não consegue resolver sozinho uma situação interna sua. Você precisa de alguém, de um profissional, para te ajudar. E, Roberto, existe o risco de virada maníaca com esses tratamentos de cetamina e de estimulação magnética? Existe, mas o risco é menor. É menor do que utilizar uma medicação, né? E dentre as medicações,
a que tem o menor chance de dar virada maníaca é a bupropiona. Falando aí de bupropiona, bupropiona é a que tem o menor risco, né? Dos antidepressivos, né? Mas todo tratamento que tem algum potencial antidepressivo pode efetivamente, eventualmente gerar uma virada maníaca. Mas o risco é menor. Interessante, né? Então, acho que já tá um papo bem legal, né? Já conversamos, foi pessoal. muito interessante, muito informativo. Doutor Roberto, aí, muito obrigado aí pela sua participação. Pessoal de casa, quem tiver aí dúvidas, pode mandar aí pra gente, quem tiver sugestões, tá? Não esqueça de dar um like aí pro nosso vídeo. E cuide bem do seu cérebro. No canal e cuide do seu cérebro. Um abraço. Um abraço.